Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica traz repercussões sobre o depoimento de ontem do ex-presidente Jair Bolsonaro entre os apoiadores do próprio ex-presidente. E aí, Mônica, o pessoal aprovou aquele Bolsonaro mais civilizado, digamos assim? Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Pois é, o depoimento do Bolsonaro decepcionou o Megali, aliados e seguidores que gostariam de ver o ex-presidente mais combativo, vamos dizer assim, né? Confrontando o ministro Alexandre de Moraes, falando na cara ali tudo que ele e os filhos dele falam do Alexandre de Moraes em comícios, em entrevistas, em lives nos Estados Unidos para o governo Trump, né? O que eles falam? Que o Alexandre é um ditador, um opressor de um sistema que persegue a família implacavelmente. É o que eles sempre repetem. Mas o que se viu ali, o Megali, foi um Bolsonaro bem diferente. Foi um Bolsonaro sóbrio, como aliás nós antecipamos aqui ontem, né, Megali? Que ele seria, dando explicações, até mesmo pedindo desculpas ao Alexandre de Moraes por arroubos do passado, em que ele chegou a insinuar que alguns integrantes do Supremo recebiam milhões em dinheiro sujo para tomar decisões. Eu não sei se a gente tem um trecho aí para repetir, Megali, esse momento da desculpa. Temos sim. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, senhor ministro. Me desculpe, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores três. Pois é, quer dizer, um Bolsonaro diferente, né, Megali? Um Bolsonaro que, quando foi questionado sobre fraude nas urnas, não apresentou prova, não reafirmou com contundência as suas antigas suspeitas sobre fraude, né? Como ele faz quando ele está fora dali da audiência, né? Jogou outros políticos, enfim, rememorou outros políticos que falavam sobre o voto impresso, que defendiam o voto impresso, como Brizola, como Flávio Dino. Mas o problema aqui é que a denúncia da Procuradoria-Geral, fazendo só um parênteses, né, Megali? A denúncia não diz só que o Bolsonaro defendia o voto impresso, diz que ele fazia acusações falsas de fraude, e com isso ele criava o ambiente para justificar um golpe, né? Então é uma coisa diferente de defender o voto impresso, defender aprimoramento do sistema. Enfim, Megali, o que se viu ontem ali foi um Bolsonaro humilde, como disse você, civilizado, vamos dizer assim, e isso lembrou, Megali, lembra, né, o que dizia um falecido grande advogado. Ontem eu estava com um outro advogado que lembrou dessa frase, o ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos. Ele dizia que uma pessoa, quando tem que se defender, muda totalmente de personalidade. Poderosos, pessoas muito seguras, quando estão diante de um juiz, mudam. Ninguém permanece o mesmo diante de um juiz, nem mesmo o Bolsonaro diante do Alexandre de Moraes, Megali. Mas, ô Mônica, com essas pessoas, geralmente os apoiadores de Bolsonaro têm uma devoção religiosa, né, ao ex-presidente, e entendem que há um método ali, sempre há um método, sempre há uma razão, e Bolsonaro está sempre jogando um xadrez 4D, é um enxadrista. Ele sabe o que faz, ele é um estrategista. Essas pessoas encontraram alguma razão estratégica nessa mudança de comportamento do ex-presidente? As pessoas com quem eu conversei entendem que isso é uma orientação da defesa, né? Que a defesa claramente orientou o ex-presidente a responder os questionamentos, levar o assunto a sério e não lacrar, vamos dizer assim. Isso foi uma orientação dos advogados que ele seguiu, porque, segundo eu conversei, está levando a sério aí isso e a possibilidade de ser preso, né, Megali? Agora, mesmo sendo condenado, ele não precisa ir para a prisão em regime fechado, ele pode ir para a prisão domiciliar, quer dizer, é todo um ambiente que se cria na justiça que pode piorar a situação dele ou melhorar. Então, essa foi a orientação. Então, claro que essa é a justificativa mais óbvia, né? Ele não quer provocar os juízes, ele não quer piorar a situação dele dentro do Supremo. Mas é um outro Bolsonaro, né, Megali? E eu ouvi observação que muitos acham que ele ficou nesse caminho, que ele tinha que optar por um caminho ou por outro, né? Optou por esse que eles consideraram o pior caminho, que ele poderia, que a situação dele já está ruim mesmo, que já é um julgamento de cartas marcadas, que não adianta ficar ali sendo bonzinho, porque ele vai ser condenado do mesmo jeito, então que o melhor era ter ido para um confronto. Mas não foi a opção dele.
Bom, o depoimento aconteceu ontem, exatamente enquanto estávamos no aeroporto e no avião, então a gente não pôde ver ao vivo, e eu fiquei virando o rosto para o lado a cada vez que eu vi uma tela no aeroporto, por exemplo, falando sobre o assunto, porque eu não queria spoilers, eu queria assistir o depoimento inteiro sem estar contaminado pela curadoria, digamos assim, dos nossos colegas. E foi o que eu fiz. Me tranquei no quarto lá e assisti inteiro o depoimento. E o que eu vi foi um presidente, digamos, resignado, acoelhado, sim, pelo fato de estar diante de um juiz da Suprema Corte, mas também resignado com a condenação, não porque seja um julgamento de cartas marcadas, mas porque as provas são muito contundentes. É difícil você explicar que você não fez algo quando você fez isso diante de toda uma população durante 4 anos. E, digamos, com uma postura mais suave, mais amigável, quem sabe tentando caçar no futuro uma prisão domiciliar. Porque a prisão está no horizonte do Bolsonaro. Me parece inevitável a essa altura do campeonato. Bom, inevitável não, mas parece ser o caminho natural das coisas a essa altura. Ele tem um exemplo ali para apresentar, que é o do ex-presidente Fernando Collor. Condenado, apresentou lá uma série de problemas de saúde. Bolsonaro certamente tem os seus problemas de saúde, a gente sabe disso, né? E em algum momento, quem sabe, ele não vai precisar exatamente destes ministros da Suprema Corte para cavar uma prisão domiciliar no ano que vem. Né? Se você junta isso, mais eventualmente um governo amigável de algum candidato de direita que seja eleito no ano que vem, você pode estar criando um ambiente favorável para pelo menos não cumprir boa parte dessa pena na papuda. Enfim, é uma interpretação possível, pragmática, que me parece fazer sentido a essa altura do campeonato. Eu Mônica, me recordo aqui do... diga. Não, eu tô falando, os outros presidentes foram presos, outros ex-presidentes, mas o Lula foi o único que ficou 580 dias, né, Megali? E ele não aceitava a hipótese de domiciliar, não sei se você se recorda, ele falava, eu quero só a minha inocência ou eu vou ficar aqui, né? Ele não aceitava tornozeleira, dizer que ele não era pombo para andar com tornozeleira e não aceitava só o reconhecimento da inocência dele, etc. Enfim, são as diversas posturas e os destinos de cada um dos ex-presidentes, né? Com todas as ressalvas que eu possa ter ao presidente, ele de fato aceitou o seu destino com alguma fibra moral ali, né? Não fugiu, não buscou refúgio em nenhuma embaixada, né? Cumpriu a sua pena, enfim, aceitando ali a decisão da justiça. Veremos se Bolsonaro terá essa mesma hombridade quando chegar a vez dele. Saberemos possivelmente em breve. E Mônica Bergamo volta amanhã com outros assuntos sempre exclusivos. Boa quarta-feira para você, Mônica. Até. Bom frio aí para vocês. Tchau. Tá friozinho mesmo. Até.